Fala galerinha, beleza? Meu nome é Bruno Carmona, eu sou nutricionista e hoje eu venho trazer aqui um assunto que me perguntam sempre no consultório, que é zerar carboidratos. Algumas pessoas até acreditam que estão fazendo uma low carb, quando na realidade estão zerando o carboidrato, que são coisas diferentes, né? Low quer dizer baixo e zero é zero, tem uma grande diferença aí. Mas será que você deve zerar carboidrato? A resposta é não. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não deve zerar os carboidratos, mas depois da vinheta. Muitos, ao pensarem em perder peso e emagrecimento, a primeira coisa que se vem à cabeça é: vou zerar carboidrato, vou diminuir a minha ingestão de carboidrato, deixar de comer o arroz à noite, deixar de comer carboidrato à noite, deixar de comer carboidrato. Chega, para com isso. Por que o carboidrato? Por que você culpa tanto o carboidrato assim? Será que é mesmo o carboidrato o culpado do seu aumento de peso? Bom, você vai saber já já se realmente o carboidrato está sendo o vilão da sua dieta e o que você deve fazer, aonde você deve reduzir e se realmente há necessidade de zerar os carboidratos para ter o objetivo que você procura. Mas antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, isso posiciona o nosso vídeo aqui para que mais pessoas visualizem e ajuda muito o canal e eu fico muito grato com isso, é claro. E como sempre, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação e saia na frente de muitas pessoas, né? Porque quando sair um vídeo novo, você vai ser notificado primeiro. Então você já vai correr aqui, adquirir novos conhecimentos e sair da frente de muita gente. Então, se você quer sair na frente de muita gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, vamos embora. Então, aquelas pessoas que buscam emagrecimento, a primeira coisa que se vem na cabeça é: vou cortar uns carboidratos. Mas será que isso realmente é necessário? Será que isso realmente vai trazer os benefícios e o objetivo que você procura? Será que isso a longo prazo é benéfico e para a sua saúde? Todas essas questões eu vou te responder agora. Então vamos começar aqui pela importância dos carboidratos. Qual é a importância dele para o nosso metabolismo? O carboidrato, ele é a principal fonte de energia. É claro que o nosso corpo pode utilizar outras fontes de energia, mas existem algumas atividades, né, que são prioritárias dos carboidratos, da glicose, fornecer essa fonte de energia e que fazem toda a diferença, principalmente para atividades que exercem grande esforço em um baixo período de tempo. Então, essas atividades como musculação, levantamento de peso, principalmente elas precisam do carboidrato como fonte de energia. Por quê? Porque o glicogênio, que é o carboidrato que virou glicose no sangue e foi armazenado em forma de glicogênio no seu tecido muscular ou hepático, o glicogênio é a principal fonte de energia. É aquela energia instantânea, aquela energia rápida. Então é ele o principal, né, fator energético para esse tipo de atividade. E se você não tiver uma boa ingestão de carboidratos, a sua resistência, o seu desempenho vai cair. E isso traz consigo uma série de problemas que não vai ser benéfico para você que procura emagrecimento. Se você tem menos estoque de glicogênio, você tem menor rendimento. Se você rende menos no seu treino ou qualquer atividade física que você exerce, você gasta menos calorias. Então pensa aqui, você consome menos, você tem menos estoque de glicogênio. Com menos estoque de glicogênio, você gasta menos calorias porque o treino, o seu desempenho não é mais o mesmo. E se você gasta menos calorias, você consecutivamente vai fazer o quê? Ingerir menos calorias para buscar mais emagrecimento. E aí vira aquela bola de neve, onde você come menos,
tem menos reserva energética, rende menos no seu treino e gasta menos caloria. Aí você come menos ainda e vai consecutivamente entrando nesse ritmo, nesse looping, né? Só tem a te prejudicar no seu objetivo. É claro, diminuir os carboidratos vai fazer você descer o peso? Vai fazer você descer o peso, é claro. Por quê? Levando em consideração que o estoque de glicogênio vai ser menor pela menor ingesta de carboidrato, isso também ocorre outros fatores metabólicos. Então, quando você tem um acúmulo de glicogênio menor, o seu peso na balança já vai responder aí já, porque cada grama de glicogênio que você não estoca, você perde peso na balança. Então, se você estoca ali em média de 500, 600 gramas de glicogênio muscular e hepático, e essas reservas estão praticamente zeradas, já são 500, 600 gramas a menos da balança. E cada grama de glicogênio carrega consigo sódio e água, em média de 3 gramas de água. Então pensa, se era meio quilo de glicogênio, mais vezes 3 de água, olha aí, já deu mais de 2 quilos. Então, se você perdeu 2 quilos na balança por causa dessa restrição alimentar dos carboidratos principalmente, já veio aí dessa falta de glicogênio, água, sódio, eletrólitos, dependendo se essa pessoa está fazendo uma atividade aeróbica de alta intensidade e consumindo pouco alimento, né, pouca água, desidratando. Então, toda essa desidratação, que é o que mais acontece nessa fase, onde você acaba diminuindo a retenção, faz com que o seu peso na balança diminua. O seu peso na balança acaba diminuindo, né, por causa dessa diminuição de retenção. Mas o que acontece? Geralmente, alguns indivíduos acabam também diminuindo a ingestão de líquido para não reter, mas o nosso corpo responde de forma contrária. Quando a gente ingere menos líquido do que deveria, o corpo tem a ação de reter líquidos. Então, ao invés de você diminuir a sua retenção, você aumenta a retenção. E aí você começa toda uma bagunça metabólica, onde você tem pouca reserva de energia, já não consome água o suficiente, a alimentação está toda cagada. E aí você precisa resolver isso, porque isso não é saudável, né? Você precisa seguir algumas orientações que eu vou te passar aqui agora. E antes que eu te passe as dicas do que você deve fazer na sua alimentação, ao invés de zerar os carboidratos, né, e o porquê é importante não zerar os carboidratos, você tem que se atentar a uma coisa. Esse peso na balança que você está descendo pode não ser gordura. E se não for gordura, não tem muito o que comemorar, porque a retenção vai e volta o tempo todo. Líquidos corporais vão e voltam o tempo todo. Dependendo do horário que você se pesa, você vai ter grandes diferenças. Um exemplo, você se pesar em jejum ou pesar no final da tarde, né? Pesar depois de uma refeição livre, pesar depois de uma refeição descontrolada, cheio de sódio, isso tudo vai fazer com que o seu peso oscile muito. E não quer dizer que você perdeu ou ganhou gordura, mas sim é a retenção brincando com você. Então cuidado para não se enganar achando que está tendo grandes resultados, quando na realidade não está tendo lá grandes coisas. E por que você não deve zerar os carboidratos? Porque tem que ter uma ingestão mínima de frutas e verduras, né? Legumes, folhas. E o que acontece? As frutas e os vegetais também são fonte de carboidrato. Você pega ali, por mais que uma fruta, um morango, uma maçã tenha pouca quantidade de carboidrato por porção, ainda assim são fonte de carboidrato e precisam ter esses alimentos na sua alimentação. Você tem que ter um consumo mínimo aí de frutas, legumes e vegetais em geral na sua alimentação. Entre frutas e legumes, um total aí, né, de pelo menos 600 gramas por dia, entre frutas, legumes e vegetais em geral. Se você não tiver essa quantidade mínima, você precisa ajustar isso agora. E por este motivo, a sua dieta
não vai ficar com os carboidratos zerados, porque vai ter esses carboidratos desses alimentos aí na sua alimentação, na sua dieta. Se caiu a sua ficha que você pouco sabia sobre uma alimentação adequada e se sente meio perdido e inseguro em fazer a sua própria alimentação, não se preocupa, eu posso te ajudar. Eu trabalho com consultoria online e atendo todo o Brasil e até mesmo outros países. Seja lá de onde você estiver, eu posso te ajudar. Então, olha aqui um antes e depois que eu vou deixar de um paciente meu que trouxe grandes resultados e você também pode. Se ele pode, você pode, todo mundo pode. Só basta ter determinação e fazer o que é correto. E muitas vezes as pessoas erram na alimentação, achando que estão fazendo o que é correto. Se você está errando na alimentação, já passou da hora de começar a acertar. Mas, dando continuidade aqui sobre o porquê não se deve zerar os carboidratos, eu venho te trazer agora a explicação do que acontece quando você zera esses carboidratos. Você fica com falta de energia para o seu corpo vinda dos carboidratos, então o seu corpo recorre a outras fontes de proteína, fontes de gordura, para serem usadas como energia. Então, quando as proteínas são degradadas para serem utilizadas como fonte energética, a gente tem a degradação proteica, né, maior degradação proteica, onde é utilizado os aminoácidos para se formarem glicogênio muscular e assim terem uma boa reserva ou terem pelo menos alguma reserva para ser utilizada, né? Não é só os carboidratos que fornecem glicogênio, glicose, outros macronutrientes também podem servirem para essa função. Então, principalmente para o bom funcionamento do cérebro e para algumas células sanguíneas, a glicose é essencial, é indispensável. Então você precisa dessa glicose em algumas atuações do nosso organismo. Mas o que acontece? Quando essa proteína é degradada para fornecer essa energia, você fica com a síntese proteica defeituosa ou descompensada, melhor dizendo. Então, se você tem a utilização dessas proteínas como fonte energética, talvez a quantidade de proteína que você esteja ingerindo não seja mais suficiente para suprir as suas necessidades e fornecer uma boa síntese proteica. Então você começa a queimar, a usar as proteínas como fonte de energia, o que não é muito interessante. A degradação proteica acontece pela estimulação do cortisol e principalmente pelos baixos níveis de insulina. Por conta de pouca ingesta de carboidrato, os níveis de insulina ficam mais baixos e com isso há uma potencialização da proteólise, que é a quebra da proteína para ser utilizada como fonte de energia. Assim como citado no começo do vídeo, com a diminuição dos carboidratos ou zerando os carboidratos, você também acaba diminuindo o seu rendimento nos seus treinos, principalmente treinos de alta intensidade e curta duração. Mas o que acontece? Muitos indivíduos acham que estão zerando carboidrato e com isso vão perder peso, emagrecer, perder gordura. Mas em alguns casos isso não acontece. Por quê? Para que o nosso organismo entre em catabolismo, né? O nosso corpo o tempo todo está em anabolismo ou em catabolismo. Estar em catabolismo não quer dizer que você está perdendo massa magra, a menos que não tenha uma boa síntese proteica, um bom aporte de proteínas, que deve ficar dentro das recomendações quando está em déficit calórico, de 2 gramas por quilo peso a 2,5 gramas por quilo peso. Se você não errar nessa quantidade de proteína, você não vai ter um catabolismo de massa muscular, perda de massa muscular. Catabolismo é normal, se você está buscando emagrecimento, ingere menos calorias do que gasta, o seu corpo está, em grande parte do dia em catabolismo. E em alguns momentos do dia ele vai estar em anabolismo, isso é normal. Mas o que você precisa saber é, mesmo que você diminua a ingestão de carboidratos ou zere, pode ser que você não entre em déficit calórico,
porque depende muito dos outros alimentos que você come. Então, por mais que você perca rendimento nos seus treinos pela baixa ou zero ingestão de carboidratos, pode ser que mesmo assim você não perca peso, não perca gordura. Por quê? Você está ingerindo de outras fontes alimentares, outros macronutrientes, alimentos que fornecem energia, calorias, sendo suficiente para exceder as calorias que você gasta no dia, fazendo com que você não tenha bons resultados e mesmo assim perca grande parte do rendimento do seu treino. Falando sobre rendimento, eu tenho um vídeo falando sobre o cardio. E se você quer saber a real importância e a necessidade de fazer o cardio, clica no card que vai aparecer aqui em cima. É card, não cardio, que vai aparecer aqui em cima, e assiste o vídeo. Em dietas restritivas que zeram o carboidrato ou que tem quase zero carboidrato, é comum ver o aumento do cortisol. O aumento do cortisol pode gerar outros prejuízos para a sua alimentação, como o aumento da retenção. Por quê? Quando o cortisol está aumentado, a gente tem maior atuação da aldosterona, né? E aí você começa a reter mais sódio, mais água, o que consequentemente, né, você acaba retendo mais líquido. Então, pessoas que têm essa forma de se alimentar pode estar retendo mais líquido do que deveria. Sem contar que esse estresse dessa dieta pode gerar descontroles alimentares, né? E fazer com que você não tenha adesão ao plano alimentar, o que não seria nada benéfico também. O que zerar carboidratos pode causar no seu dia a dia e no seu metabolismo, no seu corpo, de uma forma geral? Pode te causar tarefas diárias incompletas pela falta de ânimo, falta de energia. Pode te causar constipação pela falta de fibra, porque você zerou os carboidratos e não tem fontes alimentares como frutas, legumes, verduras. Vai te causar também baixa adesão ao planejamento por falta de alimentos que trazem prazer, né? Porque grande parte dos carboidratos são alimentos que trazem prazer na nossa alimentação. Alimentos mais palatáveis, alimentos mais gostosos, e a falta desses alimentos vai fazer com que você não tenha adesão ao plano, porque você vai estar sempre beliscando e querendo fugir dessa dieta que parece mais uma prisão do que uma alimentação adequada. Outra coisa que você pode perceber é unhas, cabelos quebradiços, por falta de vitaminas e minerais, porque você não consome frutas, verduras, legumes como deveria, não tem uma boa variedade. E com isso você fica deficiente de algumas vitaminas, você fica deficiente de fitoquímicos, fibras que estão presentes nesses alimentos. Pode comprometer a sua saúde intestinal e também pode atrapalhar a principal função das proteínas, que é construção tecidual e reparação tecidual, fazendo com que essa proteína seja usada para geração de energia. Então, olha o tanto de prejuízo que zerar carboidrato pode te trazer. Isso que eu só citei alguns, tem muitos mais, tá? Esses são os mais simples e mais comuns de verem acontecer aí no dia a dia. Então entenda, zerar carboidratos não tem benefício. O macronutriente carboidrato é essencial, assim como os outros macronutrientes, e não devem ser zerados. Você quer fazer uma dieta low carb? Ok, low carb é low carb, zerar carboidrato é outra conversa. Então, você pode sim manter baixa quantidade de carboidrato, respeitando lá as orientações de que deve ter na sua alimentação os legumes, as frutas, os vegetais em geral, para te fornecer uma boa quantidade de fibras, fitoquímicos, vitaminas, que são essenciais para o bom funcionamento do seu metabolismo. Porém, você não pode zerar o carboidrato, você deve manter uma quantidade mínima de carboidrato, que é respeitando essas quantidades desses alimentos que eu acabei de citar. Não é o carboidrato o responsável por você engordar ou emagrecer. O que é responsável pelo emagrecimento ou
pelo ganho de peso é o superávit calórico ou o déficit calórico. Então, indiferente se você consome grande quantidade de carboidrato ou pouca quantidade de carboidrato, você só vai perder peso se você estiver em déficit calórico. E você só vai ganhar peso se você estiver em superávit calórico. Mas, se você quer manter um bom rendimento nos seus treinamentos, você não deve deixar o carboidrato muito baixo. Isso não é muito inteligente. É mais benéfico que você deixe os carboidratos em uma grande quantidade, uma quantidade suficiente para ter um maior rendimento, gastar mais calorias e perder mais peso consecutivamente. Se você chegou até aqui, deixa aquele like no vídeo, eu agradeço muito a sua colaboração e deixa aí nos comentários qual o próximo tema você quer ouvir falar aqui no meu canal. Eu vou fazer esse vídeo com todo prazer e vamos embora!